Vou começar com uma pergunta que vai doer. Quantas vezes você já foi pisoteado por ser bonzinho? Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não, cedeu quando deveria ter resistido, ou ficou em silêncio quando deveria ter falado? Se você está se reconhecendo nessas perguntas, é porque você foi condicionado a acreditar numa das maiores mentiras que a sociedade vende, que ser bom é uma virtude absoluta. Mas Maquiavel descobriu uma verdade brutal há mais de 500 anos. Pessoas excessivamente boas são presas fáceis. Elas são previsíveis, manipuláveis e, no final das contas, descartáveis. Não porque sejam pessoas ruins, mas porque não desenvolveram o que eu chamo de periculosidade estratégica, a capacidade de ser respeitado, temido quando necessário e impossível de ser ignorado. Olha só, quando eu falo em ser perigoso, não estou falando sobre machucar ninguém fisicamente ou ser uma pessoa má. Estou falando sobre desenvolver uma presença psicológica tão poderosa que as pessoas pensem 2 vezes antes de tentar te passar para trás. É sobre ter uma natureza humana calibrada para o mundo real, onde a psicologia do poder determina quem controla e quem é controlado. Hoje, aqui no Linguagens da Psico, vamos explorar por que ser bonzinho demais é uma sentença de morte social e profissional, e como você pode desenvolver uma mente calculista que desperte respeito genuíno. Porque no fundo você não quer ser amado por pena, você quer ser respeitado por escolha. Se isso faz sentido para você, deixa seu like e vamos mergulhar numa jornada que vai transformar completamente como você se posiciona no mundo. Vamos começar destruindo o mito mais perigoso que existe, que bondade extrema gera reciprocidade. Essa é uma fantasia romântica que não tem base na realidade da natureza humana. Quando você é bom demais consistentemente, você cria um padrão psicológico devastador na mente das outras pessoas. Elas começam a te ver como alguém que vai sempre ceder, sempre se sacrificar, sempre colocar os interesses delas acima dos seus. E sabe o que acontece com pessoas assim? Elas viram invisíveis. Não porque sejam menos importantes, mas porque se tornaram previsíveis demais. A mente humana funciona através de economia de atenção. Nós focamos naquilo que nos surpreende, nos desafia, ou nos representa algum tipo de ameaça ou oportunidade. Quando você é constantemente disponível e bondoso, você para de ser uma surpresa. Você vira mobília psicológica na vida das pessoas. Pense em alguém que você conhece que é excessivamente bom com todo mundo. Aposto que você nem lembra da última conversa interessante que teve com essa pessoa, porque ela provavelmente só concordou com tudo que você disse. Isso não é bondade real, é medo disfarçado de virtude. É o medo de conflito, medo de rejeição, medo de mostrar quem você realmente é. E as pessoas sentem isso inconscientemente. Elas percebem que sua bondade não é autêntica, é estratégica, e isso gera desprezo, não admiração. Agora vou te ensinar o conceito mais poderoso que Maquiavel desenvolveu, a periculosidade controlada. Ser perigoso não significa ser cruel ou malicioso. Significa ter a capacidade de causar consequências quando necessário, e que as pessoas saibam disso. É sobre desenvolver o que os psicólogos chamam de assertividade dark, a habilidade de estabelecer limites de forma que as pessoas não ousem ultrapassá-los. Pensa num animal na natureza que todo mundo respeita. Não é o mais agressivo, é o mais imprevisível. O que tem a capacidade de ser pacífico, mas que pode se tornar letal se for provocado. As pessoas mais respeitadas que você conhece têm essa qualidade. Elas são gentis, mas você sabe intuitivamente que não deve testá-las. Elas têm um limite claro, e quando esse limite é atingido, elas se transformam. Isso desperta algo primitivo no cérebro das outras pessoas, respeito instintivo. Como funciona a mente humana de verdade? Nós respeitamos mais aqueles que podem nos proteger ou nos prejudicar. É biologia pura. Quando você desenvolve essa periculosidade controlada, você para de ser visto como uma oportunidade de exploração e passa a ser visto como um aliado valioso ou um inimigo perigoso. E as pessoas sempre preferem ter alguém assim do seu lado do que contra elas. Isso transforma completamente suas dinâmicas sociais, profissionais e românticas. Você deixa de ser alguém que implora por respeito e se torna alguém que naturalmente o comanda.
A terceira transformação é sobre desenvolver o que eu chamo de inteligência emocional fria. A maioria das pessoas confunde inteligência emocional com ser sempre compreensivo e empático. Mas a verdadeira inteligência emocional é sobre controlar suas emoções e influenciar as dos outros de forma estratégica. É sobre tomada de decisões frias mesmo em situações carregadas emocionalmente. Quando alguém tenta te manipular emocionalmente, seja através de culpa, chantagem, drama fabricado, uma pessoa comum se deixa levar pelas emoções e cede. Mas alguém com inteligência emocional fria reconhece a manipulação imediatamente e responde de forma calculada. Não se deixa arrastar pelo turbilhão emocional que a outra pessoa criou. Isso é extremamente perturbador para manipuladores, porque eles dependem de respostas emocionais previsíveis. Quando você não dá a reação que eles esperam, quando você responde com calma e lógica fria, você quebra o script deles. E isso os deixa completamente perdidos. Emoções versus razão é uma batalha que acontece dentro de você o tempo todo. A pessoa comum deixa as emoções dominarem, especialmente em situações de conflito. Mas quando você desenvolve essa frieza emocional estratégica, você ganha uma vantagem massiva. Você consegue pensar claramente quando outros estão em pânico, tomar decisões acertadas quando outros estão em desespero e manter o controle quando outros estão perdendo a cabeça. Isso te torna alguém que as pessoas procuram em momentos de crise, o que automaticamente eleva seu status e influência. Agora, vamos falar sobre uma das armas psicológicas mais poderosas que existem, o silêncio estratégico. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas sentem uma compulsão de preencher cada pausa na conversa, de explicar demais, de se justificar constantemente. Mas Maquiavel sabia que quem controla o silêncio controla a conversa. Quando você aprende a ficar confortável com o silêncio, especialmente em momentos de tensão, você força a outra pessoa a revelar mais do que ela pretendia. O comportamento estratégico do silêncio funciona porque cria desconforto psicológico na outra pessoa. Ela não sabe o que você está pensando, não consegue ler sua reação, e isso a deixa ansiosa. Para aliviar essa ansiedade, ela começa a falar demais, a se explicar, a revelar informações que você pode usar a seu favor. É como um interrogatório psicológico, onde você nem precisa fazer perguntas. Além disso, o silêncio comunica poder. Quando você não sente necessidade de se justificar ou de preencher cada pausa, você demonstra confiança absoluta. As pessoas interpretam isso como um sinal de que você tem algo valioso a esconder, que você é mais complexo e interessante do que aparenta. E curiosidade não satisfeita é magnetismo puro. Pessoas que dominam o silêncio estratégico também são vistas como melhores ouvintes, mais sábias, mais misteriosas. Elas se tornam como livros que todo mundo quer ler, mas que são escritos numa linguagem que poucos conseguem decifrar completamente. A quinta e mais importante transformação é sobre desenvolver o que Maquiavel chamava de virtude. Não virtude no sentido moral, mas a capacidade de adaptação estratégica. É sobre ser uma pessoa de múltiplas faces, não por falsidade, mas por inteligência adaptativa. É entender que diferentes situações exigem diferentes versões de você e ter a flexibilidade psicológica para acessar a versão mais eficaz em cada contexto. Com seu chefe, talvez você precise ser a versão respeitosa mas firme. Com um amigo manipulativo, talvez precise ser a versão fria e calculista. Com alguém que você ama, pode ser a versão vulnerável mas forte. A pessoa comum tenta ser a mesma em todas as situações. E isso é uma receita para o fracasso. Porque o mundo não é uniforme, as pessoas não são uniformes e as situações não são uniformes. Sua psicologia da influência precisa ser adaptável. Isso não é sobre ser falso, é sobre ser estratégico. É reconhecer que você tem múltiplas facetas naturais e que a inteligência está em saber qual faceta usar em cada momento. Pessoas verdadeiramente perigosas, no melhor sentido da palavra, são camaleões sociais. Elas conseguem se conectar com qualquer tipo de pessoa, influenciar qualquer tipo de situação e sempre sair por cima porque se adaptam ao ambiente em vez de tentar forçar o ambiente a se adaptar a elas. Isso desenvolve uma confiança profunda porque você sabe que não importa a situação, você tem as ferramentas psicológicas para lidar com ela. Vou finalizar com a transformação mais radical de todas.
parar de buscar aprovação e começar a comandar respeito. Essa é a diferença fundamental entre pessoas que são constantemente desrespeitadas e aquelas que naturalmente comandam autoridade. Pessoas que buscam aprovação estão sempre em posição de inferioridade psicológica. Elas estão essencialmente pedindo: por favor, me aceitem. Por favor, gostem de mim. Por favor, me incluam. E isso desperta um instinto de dominância nas outras pessoas. Quando você implora por algo, você automaticamente se coloca numa posição de fraqueza. Mas quando você para de buscar aprovação e começa a viver pelos seus próprios padrões, algo mágico acontece. As pessoas começam a se perguntar: por que essa pessoa não precisa da minha aprovação? O que ela tem que eu não tenho? E essa curiosidade se transforma em admiração, que se transforma em respeito. Ego e ambição, quando bem direcionados, não são defeitos, são combustível para a grandeza. O problema não é ter ego, é ter um ego pequeno e inseguro. Quando você desenvolve um ego saudável, baseado em competência real e autoconhecimento profundo, você para de precisar da validação externa. E, paradoxalmente, quanto menos você precisa da aprovação dos outros, mais eles querem te dar aprovação. É como se você se tornasse um ímã para aquilo que você parou de perseguir. Isso transforma todas as suas relações, porque você para de negociar de uma posição de fraqueza e começa a negociar de uma posição de força. Então, conseguiu perceber o padrão? Todas essas transformações têm uma coisa em comum. Elas te tiram da posição de vítima das circunstâncias e te colocam na posição de arquiteto da sua própria realidade. Quando você para de ser excessivamente bom e desenvolve essa periculosidade estratégica, você não se torna uma pessoa má. Você se torna uma pessoa completa. Alguém que pode ser gentil por escolha, não por medo. Alguém que pode ser generoso porque tem abundância, não porque está tentando comprar afeto. A natureza humana não mudou nos últimos 500 anos. As pessoas ainda respeitam força, ainda são atraídas pelo mistério, ainda valorizam mais aquilo que é difícil de obter. Maquiavel apenas teve a coragem de documentar essas verdades que todo mundo sente, mas ninguém quer admitir. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo pisoteado por ser bonzinho demais? Ou vai desenvolver as ferramentas psicológicas necessárias para ser respeitado e admirado? Porque, no final das contas, você não quer que as pessoas sejam gentis com você por pena. Você quer que elas sejam gentis porque sabem que você merece respeito. Se você chegou até aqui e isso fez sentido na sua vida, deixa seu like, se inscreve no Linguagens da Psico e ativa o sininho. E me conta nos comentários: qual foi o momento que você percebeu que ser bom demais estava te prejudicando? Ou qual dessas transformações você mais precisa desenvolver? Vamos continuar explorando esses aspectos profundos da psicologia humana, porque ainda tem muito mais coisa que pode revolucionar sua forma de ver o mundo. Te vejo no próximo vídeo.